O 18 Brumário de Luís Bonaparte capítulo 2. Retomemos o fio dos acontecimentos. A história da Assembleia Nacional Constituinte a partir das jornadas de junho é a história do domínio e da desagregação da fração republicana da burguesia, da fração conhecida pelos nomes de republicanos tricolores, republicanos puros, republicanos políticos, republicanos formalistas, etc. Sob a monarquia burguesa de Luís Felipe, essa fração formara a oposição republicana oficial e era, consequentemente, parte integrante reconhecida do mundo político de então. Tinha seus representantes nas câmaras e uma considerável esfera de ação na imprensa. Seu órgão parisiense, o National, era considerado tão respeitável em seu gênero como o Journal des Débats. Seu caráter correspondia à posição que ocupava sob a monarquia constitucional. Não era uma fração da burguesia unida por grandes interesses comuns e destacadas das outras por condições específicas de produção. Era um grupo de burgueses de ideias republicanas, escritores, advogados, oficiais e funcionários de categoria que deviam sua influência às antipatias pessoais do país contra Luís Felipe, à memória da velha república, à fé republicana de um grupo de entusiastas e, sobretudo, ao nacionalismo francês, cujo ódio aos acordos de Viena e à aliança com a Inglaterra eles atiçavam constantemente. Grande parte dos partidários com que contava o National durante o governo de Luís Felipe eram devidos a esse imperialismo camuflado, que pôde consequentemente enfrentá-lo mais tarde, durante a República, como um inimigo mortal na pessoa de Luís Bonaparte. Combatia a aristocracia financeira da mesma forma que todo o resto da oposição burguesa. As polêmicas contra o orçamento que estavam na França, estreitamente ligadas à luta contra a aristocracia financeira, proporcionavam uma popularidade demasiado barata e material para editoriais puritanos demasiado abundante para não ser explorado. A burguesia industrial estava-lhe agradecida por sua servil defesa do sistema protecionista francês, que ele aceitava, porém, mais por razões nacionais do que no interesse da economia nacional. A burguesia, como um todo, estava-lhe agradecida por suas torpes denúncias contra o comunismo e o socialismo. Quanto ao mais, o partido do National era puramente republicano, ou seja, exigia que a dominação burguesa adotasse formas republicanas ao invés de monárquicas e, principalmente, exigia a parte do leão nesse domínio. Relativamente às condições dessa transformação não tinha um plano claro de ação. O que, pelo contrário, parecia-lhe claro como a luz do dia e era publicamente admitido nos banquetes reformistas dos últimos tempos do reinado de Luís Felipe era a sua impopularidade entre os democratas pequenos burgueses, em particular, perante o proletariado revolucionário. Esses republicanos puros, os republicanos puros são assim, estavam já a ponto de se contentar no momento com a regência da Duquesa de Orleans, quando irrompeu a Revolução de Fevereiro e seus representantes mais conhecidos foram apontados para postos no governo provisório. Desde o início contavam naturalmente com o apoio da burguesia e com a maioria na Assembleia Nacional Constituinte. Elementos socialistas do governo provisório foram imediatamente excluídos da comissão executiva formada pela Assembleia Nacional por ocasião de sua instalação, e o partido do National aproveitou a deflagração da insurreição de junho para dissolver também a comissão executiva e livrar-se assim de seus rivais mais próximos, os republicanos pequenos burgueses ou republicanos. Democratas, Ledru Rollin, etc. Cavaignac, o general do Partido Republicano Burguês que comandará a Batalha de Junho, tomou o lugar da comissão executiva, com poderes quase ditatoriais. Marrast, esse redator-chefe do National, tornou-se o presidente perpétuo da Assembleia Nacional Constituinte, e os ministérios, bem como todos os demais postos importantes, caíram em mãos dos republicanos puros. A fração republicano-burguesa, que há muito se considerava a herdeira legítima da monarquia de Julho, viu assim excedidas suas mais caras esperanças, alcançou o poder, não porém como sonhara, sob o governo de Luís Felipe, através de uma revolta liberal da burguesia contra o trono e sim, através de um levante do proletariado contra o capital, levante esse que foi sufocado a tiros de canhão. O que imaginara como o acontecimento mais contra-revolucionário. O fruto caiu-lhe nas mãos, mas caído da árvore do conhecimento e não da árvore da vida. O domínio exclusivo dos republicanos burgueses durou apenas de 24 de junho a 10 de dezembro de 1848. Resumiu-se na elaboração da Constituição Republicana e na proclamação do estado de sítio em Paris. A nova Constituição era, no fundo, apenas a reedição, em forma republicana, da Carta Constitucional de 1830. O limitado cadastro eleitoral da monarquia de Julho, que excluía do domínio político mesmo uma grande parte da burguesia, era incompatível com a existência da república burguesa.
Em vez dessas restrições, a Revolução de Fevereiro proclamara imediatamente o sufrágio universal e direto. Os republicanos burgueses não puderam desfazer esse ato. Tiveram que contentar-se com acrescentar uma cláusula instituindo a obrigatoriedade de pelo menos 6 meses de residência no distrito eleitoral. A velha organização da administração, do sistema municipal, do sistema jurídico, militar, etc., permaneceu intacta ou, onde foi modificada pela Constituição, a modificação atingia o rótulo, não o conteúdo, o nome, não a coisa em si. O inevitável Estado-Maior das Liberdades de 1848, a liberdade pessoal, as liberdades de imprensa, de palavra, de associação, de reunião, de educação, de religião, etc., receberam um uniforme constitucional que as fez invulneráveis. Com efeito, cada uma dessas liberdades é proclamada como direito absoluto do cidadão francês, mas sempre acompanhada da restrição à margem, no sentido de que é ilimitada desde que não esteja limitada pelos direitos iguais dos outros e pela segurança pública, ou por leis, destinadas a restabelecer precisamente essa harmonia das liberdades individuais entre si e com a segurança pública. Por exemplo, os cidadãos gozam do direito de associação, de reunir-se pacificamente e desarmados, de formular petições e de expressar suas opiniões, quer pela imprensa ou por qualquer outro modo. O gozo desses direitos não sofre qualquer restrição, salvo as impostas pelos direitos iguais dos outros e pela segurança pública. Capítulo 2º 8 da Constituição Francesa. O ensino é livre. A liberdade de ensino será exercida dentro das condições estabelecidas pela lei e sob o supremo controle do Estado. Ibidem 9. O domicílio de todos os cidadãos é inviolável, exceto nas condições prescritas na lei. Capítulo 2º 3. Etc., etc. A Constituição, por conseguinte, refere-se constantemente a futuras leis orgânicas que deverão pôr em prática aquelas restrições e regular o gozo dessas liberdades irrestritas de maneira que não colidam nem entre si nem com a segurança pública. E mais tarde essas leis orgânicas foram promulgadas pelos amigos da ordem e todas aquelas liberdades foram regulamentadas de tal maneira que a burguesia no gozo delas se encontra livre de interferência por parte dos direitos iguais das outras classes. Onde são vedadas inteiramente essas liberdades aos outros, ou permitido seu gozo sob condições que não passam de armadilhas policiais, isto é feito sempre apenas no interesse da segurança pública, isto é, da segurança da burguesia, como prescreve a Constituição. Como resultado, ambos os lados invocam devidamente e com pleno direito a Constituição, os amigos da ordem que aberrogam todas essas liberdades e os democratas, que as reivindicam. Pois cada parágrafo da Constituição encerra sua própria antítese, sua própria Câmara Alta e Câmara Baixa, isto é, liberdade na frase geral, a aberrogação da liberdade na nota margem. Assim, desde que o nome da liberdade seja respeitado sem impedida apenas a sua realização efetiva, de acordo com a lei, naturalmente, a existência constitucional da liberdade permanece intacta, inviolada, por mais mortais que sejam os golpes assestados contra sua existência na vida real. Esta Constituição, tornada inviolável de maneira tão engenhosa, era, contudo, como Aquiles, vulnerável em uniponto, não no calcanhar, mas na cabeça ou por outra, nas duas cabeças em que se constituiu, de um lado a Assembleia Legislativa, de outro o Presidente. Um exame da Constituição revelará que só os parágrafos onde é definida a relação do Presidente com a Assembleia Legislativa são absolutos, positivos, não contraditórios, e sem tergiversação possível. Pois os republicanos burgueses tratavam, aqui, de garantir sua posição. Os parágrafos 45 a 70 da Constituição acham-se redigidos de tal maneira que a Assembleia Nacional tem poderes constitucionais para afastar o presidente, ao passo que este só inconstitucionalmente pode dissolver a Assembleia Nacional, suprimindo a própria Constituição. Ela mesma provoca, portanto, a sua violenta destruição. Não só consagra a divisão dos poderes, tal como a Carta de 1830, como a amplia a ponto de transformá-la em uma contradição insustentável. O jogo dos poderes constitucionais, como Guizot denominava as contendas parlamentares entre o poder legislativo e o executivo, é, na Constituição de 1848, constantemente jogado à banque. De um lado estão 750 representantes do povo, eleitos por sufrágio universal e reelegíveis, constituem uma Assembleia Nacional incontrolável, indissolúvel, indivisível, uma Assembleia Nacional que desfruta de onipotência legislativa, decide em última instância sobre as questões de guerra, de paz e tratados comerciais, possui, só ela,
o direito de anistia e, por seu caráter permanente, ocupa perpetuamente o proscênio. Do outro lado está o presidente, com todos os atributos do poder real, com autoridade para nomear e exonerar seus ministros independentemente da Assembleia Nacional, com todos os recursos do poder executivo em suas mãos, distribuindo todos os postos e dispondo, assim, na França, da existência de pelo menos 1,5 milhão de pessoas, pois tantos são os que dependem das 500 mil autoridades e funcionários de todas as categorias. Tem atrás de si todo o poder das Forças Armadas. Goza do privilégio de conceder indulto individual aos criminosos, suspender a Guarda Nacional, destruir, com o beneplácito do Conselho de Estado, os Conselhos Gerais, cantonais e municipais eleitos pelos próprios cidadãos. A iniciativa e a direção de todos os tratados com países estrangeiros são faculdades reservadas a ele.